internéticas. Deixa eu entrar aqui pra acompanhar. Vamos lá. Só pra passando um briefing do que vai ser, hein? Eu vou botar uma coisa aqui pra pegar o som melhor. Mas tá bom o som, Tá bom? Uhum. Só pra não fugir pra trás. Não precisa, tá bem. Não? Tá bem legal. Deixa eu convidar a galera aqui. Clica no aviãozinho. Pessoal aí, quem já tá na live. Convidando mais gente. Clica no aviãozinho lá, pessoal. Manda aí pra alguém, pra que vocês acham que faz sentido, tá acompanhando o conteúdo aí, algum amigo empresário também. Agora a gente ficou sem testa. Só um minuto ali. Aí, Tonho! E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo certo. Então, Beleza. estamos esperando entrar um pouquinho mais de gente, mas já vamos introduzindo o assunto, né? Hoje a Tá gente certo, tá tá certo. com o nosso convidado aí, o Tonho, da Flip Estratégia. Hoje a gente quer conversar sobre propósito de marcas, né? Então, Tonho preparou um conteúdo para a gente fazer da mesma maneira que a gente sempre faz. É um bate-papo, né? Para a gente ir conversando. O pessoal que tem dúvidas vai mandando também. A ideia é Acompanhando aqui. isso aí. Porque como a gente... O nome do canal já diz, é Empresário Vida Real. Então, as coisas como elas são, como elas acontecem, com os percalços da vida de todo mundo, né? Então, a ideia é trazer um conteúdo simplificado e bom para todo mundo acessar. Bem-vindo, então, Beleza. Tonho, à nossa live. Te apresento. Isso aí. Beleza, eu queria agradecer primeiramente ao convite de vocês, fiquei bem feliz. Então, eu sou o Tonho Soares, sou publicitário e sou publicitário na Flip Estratégia de Arroio do Meio, né? A gente tem um trabalho de assessoria de comunicação e marketing, trabalha muito com internet e a gente vê que quando tu veio falar comigo, eu achei muito oportuno a gente falar disso, porque agora é um momento justamente de olhar para dentro do negócio, né? E talvez nem é o momento de colocar nenhuma ação em prática, mas de se voltar para dentro do seu próprio negócio, entender qual é a minha essência, né? E a partir disso, que tipo de estratégia a gente pode definir para iniciar e se colocar no mercado de forma clara e objetiva para a audiência, né? Mas antes de entrar, gente, Fala. Antes de entrar, eu queria dar alô para a galera que está acompanhando aí, a galera conterrânea. Felipe Guilante, a Ingrid, a Ana, a Neia, a Chu, agora a nossa ex-colega aí entrou. Legal. E eu vi que o Augusto, da BI Machine, está com a gente também, o Joner de Arroio do Meio, o Lipe, meu sócio, está aí também. A Cláudia, corretor de seguros, boa noite. Pessoal, nos ajudem, enviem o aviãozinho aí para mais pessoas que vocês acham que vão curtir o nosso papo, que acham que é importante participar dessa reflexão com a gente. Acho que é bem legal, mais do que nunca, assim, a gente parar e conversar mesmo, refletir e olhar para dentro, cada um do seu negócio, né? E juntos a gente consegue levantar assuntos e às vezes olhares que podem fazer sentido para muita gente, né? Então, passo a bola para vocês aí, dando meu boa noite. Boa noite. Não, assim, eu só queria complementar, porque às vezes as pessoas, a gente diz, para quem é empresário, mas às vezes as pessoas não são empresárias, mas estão pensando em abrir um negócio.
E isso que a gente vai falar, e por isso a gente vai falar disso agora, porque é o início, né, Tonho? A gente sabe que as empresas muitas vezes vão acontecendo sem parar para essa reflexão, mas que o correto seria a gente primeiro definir o propósito, né? Para que essa empresa vai existir e tal, e depois iniciar. Então, quem tem a oportunidade de já começar com essa bagagem aí, melhor. A Greta disse que o áudio está distante. Eu vou botar uma coisinha aqui atrás, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos Beleza. próximo que eu acho que acho que melhor. Isso, acho que aí, chegando mais gente conhecida aí, Marcelo, Zagonel, Juca, beleza, boa noite. É isso aí. Então, quando vocês conversaram, então, da gente conversar sobre a ideia de trabalhar o propósito da empresa, né? Eu logo lembrei daquela teoria que é bem conhecida do Simon Sinek, né? Que é o Golden Circle, né? Que ali a gente vai entender os porquês da empresa, né? Por que a empresa existe, né? Por que ela escolheu trabalhar de determinada maneira, né? E esses questionamentos, mais do que nunca agora, eles são importantes, né? Não só o que e quais são as atividades, né? Mas como a empresa quer se destacar no mercado, né? E qual vai ser o diferencial dela em relação à concorrência, né? Até porque o consumo só pelo consumo, ele, nesse momento, as pessoas não estão consumindo só por consumir, naquela coisa do impulso, né? Então, as pessoas estão escolhendo mais onde consumir, pensando mais onde consumir. Então, é o momento da gente expor o propósito das marcas para a gente pegar, demonstrar o propósito para que os clientes façam uma compra mais consciente, né? Isso. E só complementar aqui também, Daphne, que a gente estava conversando, né, Tonho? Tipo, não é só essa preocupação que a marca tem na sociedade, mas também para o próprio empresário, né? Tipo, o que motiva ele, né, a acordar de manhã e ir encarar mais um dia duro de trabalho, né? Porque tu viver o teu propósito nem sempre é fácil, né? Então, tu tem que ter toda essa... A gente fala muito no mundo empreendedor, né, que o empresário tem que ter resiliência, né, para resistir a todas essas intempéries da vida empreendedora. E o propósito é muito importante para isso, né? Porque o propósito ele vai te impulsionar a continuar, né? Vamos dizer assim, peleando, né? Bem no nosso gauchês. Vocabulário. Isso aí. Mas é isso. Então, eu vejo que nesse momento não necessariamente a pessoa ela vai tomar a atitude de fazer a compra, né, a ação comercial, mas que nem a Daphne falou, agora é o momento de deixar claro para sua audiência o que você faz, o que você é, né? E também tentar comunicar de maneira clara, assim, ó, o meu propósito é entregar este valor. Então o meu propósito é ser o melhor neste quesito, né? E a partir dessa ideia, fazer a audiência te entender dessa maneira, né? Eu estava lendo um artigo ontem no Google Insights, né? Que é ele traz pesquisas assim de diversos institutos do mundo inteiro e é bem legal. E justamente eles estavam citando números sobre a percepção das pessoas em relação a aquisições agora, né? Uhum. E aí justamente 80%, se não me engano, 82% das pessoas estão dispostas a trocar de fornecedor caso exista algum problema de logística, de falta de produto ou de variação muito grande de preço. Então, agora é um momento de oportunidade, na verdade, né? Para a marca que ela se voltar para dentro de si, se descobrir e aí, a partir disso, conquistar essa demanda que ela está em aberto agora, né? E a definição do propósito, ela ajuda também, que nem o César estava falando, a pessoa, o empresário, mas não só ele como pessoa, César. Ele, por exemplo, quando tu tem um propósito definido,
aquelas situações em que tu fica em dúvida na empresa sobre o que fazer. Tá? E, às vezes todo mundo já passou por uma situação assim, mas isso é ético, por exemplo, isso é ético? Ou o que seria melhor eu fazer agora? Quando tu tem um propósito definido, tu já consegue. Não, mas olha aqui, se o meu propósito é esse, isso aqui vai contra o meu propósito, né? E aí tu consegue sempre trabalhar, porque depois que tu define um propósito, tu consegue os teus clientes, que são pessoas que estão contigo pelo teu propósito, como tem os casos famosos de marcas como Natura, que está sempre muito presente na questão ambiental e tudo mais, os teus clientes vão estar de olho se as tuas atitudes estão de acordo com o teu Condizendo. propósito, né? Isso, exatamente. Eu vejo que isso isso é, na verdade, é a cultura da empresa, né? Quando a gente consegue aplicar e quando a gente enxerga uma marca que tem o seu propósito definido, a gente nota que isso permeia toda a organização, né? Não só a parte de comunicação externa dela, mas a maneira como a equipe interage entre si, como ela interage com os clientes e como ela faz a comunicação dela com o mercado também, né? E dentro dessa ideia, eu trouxe aqui seis dicas da Exame sobre como reconhecer o seu propósito. E eu acho que vale de reflexão e vale também como provocação para as pessoas. Às vezes a gente acha que está pacífico já para a gente, o meu propósito é esse. Mas acho que é uma pergunta constante que a gente deve se fazer, né, para entender e, de fato, corrigir rotas às vezes, né? Não há problema nisso. Hoje, o que mais a gente vê é que o mercado está muito dinâmico, né? E que a gente precisa se adaptar a ele, né? Então, aqui, citando as 6 dicas que eu acho interessante para cada empreendedor pensar em casa, no seu negócio, né? Não comece pela frase. Não é um trabalho de redação. Né? Então, não pensa na frase bonita da visão, missão e valores. Isso acaba já sendo do século passado, mesmo que a gente não está tão longe assim do século passado, mas é bem do século passado, né, gente? Então, eu acho que a melhor maneira, como diz essa frase, visite a história da empresa e veja como ela nasceu. O propósito já nasceu ali, ele já estava ali. Né? Então, às vezes a gente tenta deixar muito complexo esse processo e, na verdade, ele é muito simples, né? Às vezes ele está numa... Eu brinco, às vezes, assim, a gente ouve o cliente falando do negócio dele e uma frase simples que ele largou no meio da conversa, ali está o segredo da marca dele e, às vezes, ele nem ele mesmo percebe, né? Então, o propósito da marca nunca é apenas gerar lucro, né? Gerar lucro é consequência de qualquer negócio que dá certo, né? Tony, até Diga. complementar com uma história engraçada Opa. nossa, né? Do nosso dia a dia lá. Lá no escritório, quando a gente for montar um site, né? Não, todo site tem que ter missão, visão e valores, né? Cara, aí tu vai, pesquisa no Google. E a coisa, vamos dizer assim, é a indicação que tu não descobriu o teu propósito ainda, né? E o que eu quero passar para a nossa audiência é que, como tu falaste, né? O propósito ele pode ser descoberto no meio do caminho daqui a pouco, né? Tu pode ter iniciado e se descobrir, atualizar o próprio propósito. Nós definimos o nosso propósito mesmo no escritório no ano passado, que a gente olhou para dentro da organização, né? A gente contratou consultores, fez treinamento de desenvolvimento pessoal, profissional e tudo mais. E lá, pelas tantas, a gente descobriu, e que é a nossa missão hoje, que é transformar empresas através das pessoas. Esse é o nosso propósito hoje, entendeu? E demorou algum tempo, vamos dizer assim, a gente demorou para amadurecer e enxergar que realmente, lá no início, ele só não estava tão transparente assim. Que a gente queria fazer, entregar algo a mais, né? Não simplesmente fazer um serviço contábil tradicional. A gente queria realmente, de fato, participar da vida dos negócios, né? E a gente foi amadurecendo
ajustando, e quando a gente parou para refletir, que eu entendi o propósito dessa reflexão, aí sim a gente conseguiu externar ele numa frase que encurtou tudo que a gente quer fazer hoje na empresa, né? E por isso que a gente está falando disso agora para empresários, né? Porque muitas pessoas estão trabalhando sem entender o seu propósito. Acontece, é que nem eu que estou trabalhando com consultoria, às vezes a gente atende, a pessoa começa a questionar. Eu comecei a vender porque assim, eu achava que eu gostava de vender, daí eu aluguei um ponto, daí. E às vezes as pessoas não se dão esse tempo de parar, porque, como eu disse, as coisas vão acontecendo, ou meu pai tinha empresa e eu segui a empresa, e não param para fazer essa reflexão. Então, o que a gente quer hoje trazer para as pessoas é essa ajuda de como elas encontrarem o seu propósito para trabalhar ele. Não quer dizer que não tem Legal. um propósito, né? Ele daqui a pouco Isso. ele não tá ali, né? Desenhadinho na frente, bonitinho. A gente tem um propósito. Aquela... Identificar ele e deixar ele, não, é esse aqui, aí ele vai te ajudar muito, né? Com certeza. Eu vejo que o propósito, na verdade, ele sempre está ali, né? Mas é preciso que haja essa reflexão para que isso fique claro e a empresa passe a viver aquilo, né? Aconteceu um fato, agora tu falou ali, eu fiquei pensando, lembrei também de um fato curioso que aconteceu com a gente, que a gente estava na primeira reunião com o cliente, ela veio muito animada, com planos e tal, e aí eu fiz uma pergunta para ela e aí ela travou. Aquilo não estava claro para ela. Eu perguntei assim para ela, ok, mas tu é uma clínica veterinária com pet shop ou um pet shop com clínica veterinária? Né? A pergunta é assim, e né? é simples, a ideia dela era oferecer os dois serviços, mas tu comunicar um pet shop que tem como complemento o trabalho clínico é uma coisa. Outra coisa é uma clínica que também conta com pet shop. Então, é uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença. Né? No jeito de comunicar a empresa. Né? Então, mais do que nunca, agora é momento de olhar para dentro e pensar, às vezes, lá no início, qual foi a ideia que impulsionou o negócio, né? Qual foi aquela motivação inicial, aquela vontade, né? Porque não necessariamente ela está atrelada só ao vencimento lá no final do mês, né? O que diz tanta gente, né? O propósito nasceu com a empresa. Quando eu decidi vou abrir uma empresa, normalmente é porque tu viu que as pessoas que trabalham com aquilo não trabalham da forma que tu acredita, então aí já está o teu propósito, ou porque no lugar que tu trabalhava, tu entendia que o propósito não era alinhado, né? Ô Tony, a gente... Sim. Uma coisa, até me corrija se eu estiver errado, né? Que é muito forte na minha memória, quando eu comecei a empresa, tipo, tu tem aquela energia que tu não tem hora para trabalhar, tipo, se fosse possível não dormir, tu não dormia, sabe? Porque tu tá com todo aquele gás para fazer o negócio funcionar mesmo, entendeu? Com aquela garra toda. Eu acho que ali também tu tá... o momento que a gente falou, nasce a empresa, nasceu o propósito, e aquele momento ali é que tu, ser humano, daqui a pouco tu tá bem mais alinhado com o teu propósito. E tu quer fazer realmente ele acontecer, né? Claro, a tua empresa, o teu negócio, ele vai crescendo, ele vai acontecendo e vão surgindo novos desafios, vamos dizer assim. Ele pode, daqui a pouco, às vezes, te botar um pouco para baixo, daqui a pouco te anima mais. Isso é totalmente normal nos negócios, né? E quando tu sabe realmente o que tu quer, que é o propósito, que nem a Dá falou, fica mais fácil tu resolver certos problemas, né? Tanto de cunho ético como do dia a dia. E uma coisa que eu percebo muito, que a gente tem lá na empresa, a gente tem um alinhamento de propósito com a equipe. Sabe, a gente ter o pensamento que tá todo mundo, e a gente viu muito hoje agora com a pandemia, sabe?
que a equipe toda pegou junto, sabe? Tá se ajudando, tá trabalhando mais, tá fazendo mais que o combinado. Então, tu vê que todo mundo, que a equipe entendeu qual é o propósito da empresa, né? E não é aquele Legal. negócio, a mesma coisa que o empresário, ele, eu quero empresa só para ter lucro, é a mesma coisa do funcionário que eu quero um emprego só para receber salário. Né? Então, Sim. não é só eu, proprietário da empresa, que tenho que saber o meu propósito, mas eu tenho que externar, como a gente conversou aqui, para toda a minha equipe. Não só para os clientes também, mas a minha equipe tem que estar alinhada com o meu propósito para entregar esse propósito para o cliente, estando eu lá ou não. Né? E outra coisa, né, César? Às vezes os clientes não estão adequados ao teu propósito. Também. Tu tem que negar um também, cliente. Exatamente. Acontece, já aconteceu comigo. Com certeza. Tu vai, aquele cliente ali precisa do serviço, mas tu vai ver, ele não está alinhado ao teu propósito. Num certo momento, tu não vai conseguir atender ele, porque ele não está adequado ao que tu acredita, né? Uhum. A gente diz assim que no mercado os fornecedores que tu vai encontrar não necessariamente eles ali vai ser a proposta que vai definir os valores, o tempo de contrato, mas sim a filosofia das duas empresas casarem, né? E que de fato vai se construir uma parceria ali, né? E eu queria fazer um comentário ainda em cima da descoberta do propósito da empresa aí. A questão cultural dentro da empresa, né? Como fazer a equipe engajar e multiplicar esse propósito e fazer com que ele viva nas relações da empresa, né? A gente vê muita dificuldade, às vezes, na diferença entre o que o gestor pensa e imagina que seja o seu propósito para o que de fato na prática é, né? E pensar principalmente que a mentalidade do gestor, a mentalidade do empresário, que é o comandante daquela organização, ela precisa expor esse propósito, ela precisa ser ele na prática, para que a equipe abrace a causa também, né? E às vezes esse é um dos grandes desafios, né? E aí às vezes aqui é que está a correção de rota necessária, porque às vezes o que a gente projeta não é exatamente o que acontece na prática. Então é necessário que seja feita uma correção de rota aí, para que a partir do momento que está alinhado, aí parece que as coisas ficam claras e aí sim vai haver engajamento da equipe, né? Sim, eu ia dizer que já na contratação tem que ficar claro qual é o propósito da empresa, para que já na contratação se tenha funcionários alinhados ao propósito, né? Isso. E Tonho, ali, complementando a questão de além do ter na teoria o teu propósito e tu praticar, né? É o famoso exemplo que arrasta. Né? De tanto tu praticar isso aí, tu acaba virando principalmente a figura do líder, né? Que conquistou a liderança. Não só por ter daí líder, quando eu falo em líder, não é aquele cara que simplesmente tem um cargo de chefia, né? Que a gente sabe que isso não é suficiente para te tornar líder. Mas eu digo líder, aquele que conseguir a confiança dos seus liderados, ele vira um exemplo. Então, como tu falou, ele tem que praticar o propósito também e vai contaminar, né, os seus liderados com esse propósito. Aí todo mundo vive o mesmo propósito dentro dessa equipe. E quando tu consegue enxergar isso aí, a gente pode estar falando aqui, e eu vivi isso muito na prática do meu negócio e também da experiência através de outros negócios, já que a gente trabalha com empresas, que quando tu sabe exatamente aonde tu quer chegar, tudo fica mais fácil. Tu vai ter os desafios, mas tu tomar a decisão fica mais fácil. E quando tu tem a equipe bem alinhada também, tu tem um reforço no time para conseguir. É mais gente remando, né?
para chegar nesse Isso. lugar, né? Isso é lindo de ver, né? Isso funcionando. Eu acho que a gente interrompeu, Tonho, nas tuas dicas aí, né? Que tu estava seguindo. Não tem problema. O papo fluiu legal, é isso aí. Tem que Eu mandar acho ele ficar que quieto. capaz. Mas eu acho que conversar sobre comunicação é isso, sabe? Uma coisa sempre vai levando a outra e a gente vai não sabe muito bem aonde começou, mas a gente consegue seguir uma linha legal. E em cima desse papo de propósito, eu acho que tem muito a ver com a questão do nascimento da organização, né? Hoje eu ouvi uma palestra do Dado Schneider, e ele é um dos caras aí bem famosos aí do marketing, né? Ele trabalhou, por exemplo, na transição da Magazine Luiza, na digitalização da Magazine Luiza, né? Que foi uma transformação total na empresa, né? Eles eram lojas e hoje eles são um portal, né? Uhum. E ele fala muito sobre essa questão da empresa, da organização, né? Que na década 1900, né? No século aí, Nossa, as empresas, o organograma era vertical, né? Tinham muitos caciques, a cada processo tinha um novo cacique e assim por diante, né? E isso acaba engessando as empresas, né? Que nem tu comentou do gerente, né? Pô, o gerente, ele galgou aquela posição durante anos, se esforçando, trabalhando. Quando ele chega lá, a maior preocupação dele, às vezes, é manter aquele status, né? Manter... Pô, ele alcançou determinado nível salarial, ele já tem um padrão de vida diferente, e aí, às vezes, a visão dele é mais de... Não, eu tenho que ficar assim, para mim tem que ficar assim. Né? E aí ele se fecha, às vezes, para inovações e para mudanças, né? Às vezes até para ideias que alguém abaixo dele na escada do organograma aí venha, né, propor, e isso acaba engessando a empresa, né? E aí a gente vê uma tendência nas empresas e a gente tenta aplicar isso na Flip, que é diminuir esse número de degraus, né? Entregar autonomia para cada um da equipe, para que ele se sinta parte também e para que ele entenda que o sucesso do cliente ele vai ser também o sucesso da Flip, né? Porque quanto mais exatamente, quanto mais sucesso os nossos parceiros têm, significa que o nosso trabalho está dando certo, significa que a nossa parceria vai continuar, né? E eu acho que isso é muito importante, as organizações entenderem que as peças, elas precisam jogar no time mesmo, né? E não simplesmente cumprir uma função lá, a lá Revolução Industrial, né? Das 8 às 16, às 18 lá e tal. E esse tipo de colaborador, ele não colabora mais. O colaborador que só quer ir embora, né? Ele chega e já tem. Então, mas para ele não querer ir embora, ele precisa estar engajado. Isso ele precisa aí. se sentir parte, né? Ele precisa se sentir parte. E como isso? Definindo um propósito e mais que isso, que nem tu falou antes, colocando ele em prática, né? Uhum. Fazendo que todos sigam um exemplo, né? Tu comentou da Magazine Luiza e até ontem na nossa conversa eu falei que eu achei muito legal a ação deles que eu não sei se o pessoal acompanhou, eu ontem compartilhei nos meus stories, que eles colocaram no site deles de compra uma forma das mulheres denunciarem se elas estão sofrendo algum tipo de abuso em casa, violência e tudo mais. Isso. Então, assim, a Magazine Luiza não está mais vendendo produtos. Ela está sendo útil para as pessoas, ela está se engajando com as pessoas, ela está... Isso aí vai totalmente de encontro com o nosso assunto hoje, que é propósito, né? Sim, então, propósito. assim, isso é marketing, né? Às vezes as pessoas estão muito preocupadas em vender, principalmente nessa época de pandemia,
O pessoal está desesperado porque as pessoas não estão na rua, não estão comprando. Mas nesse momento, como a gente falou no início, é o momento da gente refletir também a nossa empresa e pensar nesse propósito da nossa empresa, de que forma, nesse período totalmente novo para todo mundo, o meu propósito pode ajudar as pessoas. O propósito da minha marca pode contribuir com a sociedade. E, de repente, tu trabalhando isso aí nesse momento vai te trazer mais vendas e clientes Com certeza. fiéis, assíduos e alinhados ao teu propósito, porque pode ter uma marca que pensa exatamente que nem eu e eu não sei, entendeu? E eu vou Isso. preferir comprar de uma marca que acredita naquilo que eu acredito do que comprar de uma que tá me vendendo mais barato, mas de repente ela vai ali nos fundos e atira os isopor que ela usou, sei lá o que, na rua, entendeu? Ou que compra de Isso. uma forma ilegal, que vai contra os meus propósitos. Então, esse é o momento da gente expor os nossos propósitos e, principalmente, usar eles para ajudar o próximo nesse momento. É isso aí. Eu vejo que isso tem muito a ver com a gente transformar o nosso cliente num seguidor, né? Porque quando eu tenho um seguidor, às vezes não importa nem o produto que eu tenho, né? Porque eu tenho eu gosto tanto daquela marca que eu vou comprar, não importa qual produto que ela vai me oferecer, porque eu me sinto parte dela, né? Eu me vejo nela, né? E E acho se que eu não comprar, vou ajudar a divulgar ela. isso, defensor, né? A gente acaba sempre caindo nesse exemplo, né? Mas a Apple é muito isso, né? Eu não sou consumidor de Apple, mas o cara que gosta de Apple, ele defende com unhas e dentes a Apple e não tem Cristo, né? E é um computador caro e o celular tem limitações em relação a aplicativos. É uma função para te mexer. Eu não sei se vocês têm Apple, eu não tenho. Mas tem gente que adora. E o cara que escolhe a Apple, ele vira um defensor, ele vira um guardião, né? É um exemplo, eu acho que é o exemplo mais sucedido, assim, mais bem sucedido disso que tu falou aí, né? Várias Transformar o marcas, né? propósito da marca, né? A Starbucks são marcas que conseguiram chegar num patamar que hoje simplesmente ter um copo que tu vai lá, vai tomar um café, vai guardar o copo, é uma coisa pra gente ficar tirando foto. Não, e lembrar também, né, apesar de a gente estar citando marcas, né, de grande renome, e isso é um princípio básico que vai trazer um desempenho fenomenal para o teu negócio, porque é Com alinhamento certeza. de onde tu quer chegar, do líder e da equipe, né? Que nem eu falei, todo mundo entregando a mesma energia no remo, Isso. né, para chegar naquele ponto definido. Então fica tornar mais claro, né, o que eu quero da minha empresa, o que eu quero entregar para a sociedade, que a gente fala, né, a gente no dia a dia a gente fala, né, que a gente trabalhando tanto o trabalho duro e com perseverança, com resiliência, o resultado vem, né? Então a gente tem que saber o caminho que a gente está seguindo e saber que lá na frente a gente vai ser recompensado. Só que a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? A gente tem que vislumbrar lá, vislumbrar o futuro e começar a trabalhar por ele, né? E isso é o propósito. Ele tem que ser aplicado no negócio, independente de tamanho, né? Isso. Sabe que ali na Flip, em Arroio do Meio, a gente sempre pensou que a gente tinha que retribuir a comunidade de Arroio do Meio, né? Eu e o Lipe, a gente cresceu em Arroio do Meio e a gente tem laços muito, muito fortes, muito próximos lá com a cidade. E a gente sempre tinha essa ideia, né, de fazer algo de repente relacionado a marketing, mas que fosse focado em auxiliar mesmo o setor do comércio e tal. E esse ano surgiu
uma iniciativa lá chamada Arroio do Meio Pro UTI, que está reunindo aí poder público, iniciativa privada, a população em si, né? E a ideia é arrecadar fundos para colocar em prática a construção da UTI do hospital da cidade, né? Do Hospital São José. E então, para a gente foi muito legal receber o convite para participar e tal. E a gente tá ajudando, então, no digital da campanha, né? Para quem tiver interesse em conhecer mais, @Arroio do Meio Pro UTI, né? É uma iniciativa que está acontecendo e já estão acontecendo eventos online, né? Lives e para chamar o pessoal. Mas o que me fez lembrar desse caso, na verdade, foi justamente uma empresa lá de Arroio do Meio, que produz chocolates, né? E eles vão doar, eles souberam da iniciativa e eles empregam lá muita gente. Eu não tenho nem ideia, se eu falar um número, eu vou mentir certamente, sim, mas muita gente, é muito grande o espaço fábrico deles. E eles doaram 100 mil reais, né? E o que me chamou a atenção, não me surpreendeu, me chamou a atenção, o espaço midiático que eles conseguiram fazendo isso. E isso aqui, isso não é oportunismo, isso é propósito. Uhum. Né? Eles têm um propósito, eles estão abraçados na comunidade de Arroio do Meio e eles se sentem parte, e por isso eles estão ajudando. E por causa disso, eles saíram na ZH, no site, nos jornais aqui da região, no A Hora, no Informativo. Uhum. Gente, isso é mídia espontânea e isso é muito mais do que a divulgação de um produto qualquer, né? Isso é... Uma ação social, né? As pessoas serão gratas por aquela... Mas, Tonho, existe também oportunismo nessa época, né? Existe gente doando que tu vai ver a marca, o que ela tá fazendo, o que ela tá defendendo no dia, não fecha com aquela ação, né? Sim. Eu tô doando uma coisa para o hospital, não é o caso citado, mas assim, não adianta agora eu querer a minha marca sair fazendo doações para fazer mídia com isso e eu não aplicar aquele propósito. E eu querer que o meu funcionário, que tem uma pessoa idosa na rua, dentro de casa, que é o grupo de risco, vamos supor, vá trabalhar e expor ele. Aí não fecha com o propósito, né? Mas aqui entra aquela expressão do santo do pau oco, né? Porque esse tipo de mentira, ele cai assim que o cliente entra na empresa. Uhum. Né? Fica muito pior. Porque se aquela filosofia ela é só uma máscara, é muito fácil de descobrir, né? O cliente ele pega logo que aquilo é só uma casca, né? E por isso que é importante, e eu não estou dizendo aqui que todas as marcas precisam fazer uma doação, né? Mas encontrar a sua maneira de participar desse momento, né? Porque assim, tu querer dizer que tu tem que voltar, usando um exemplo, tá? Que a minha loja tem que reabrir porque o papeleiro que recolhe o meu papelão tá passando fome, sendo que eu nunca ajudei o papeleiro, eu só entrego o papelão porque para mim é lixo, entendeu? Sim. Isso não é propósito. Isso é a mesma coisa doação, né? Uma vez eu vi agora vou usar o tempo da live para falar coisa paralela, bem meu. Mas uma vez eu vi no Fantástico uma reportagem sobre uma mulher que doou um rim pro genro e tudo mais. E aí ela disse assim, doação não é tu entregar o que tu não quer mais. Como quando a gente arruma o roupeiro, tira o lixo e em vez de eu botar no lixo, eu dou para alguém. Doação é tu dar o que tu tá precisando. Então, assim, tem empresas, mas eu não tenho condições de ajudar. Não, mas de alguma forma tu pode ajudar. Seja tu dispensando o teu funcionário ou deixando ele fazer home office porque ele mora com uma pessoa idosa ou grupo de risco,
Ou Sim. seja, doando para quem acha melhor. Então, assim, o propósito ele não tá só nas coisas, agora eu tenho que sair doando. Não, tu pode simplesmente nas tuas atitudes demonstrar o propósito da tua Isso. marca. E isso me lembrou um comentário do pessoal da organização desse projeto lá de Arroio do Meio, que logo nos primeiros dias que eles começaram a se organizar, já vieram pessoas e se disponibilizaram para ajudar na construção. Que legal. Olha, eu não tenho valores, né? Mas eu me disponibilizo a participar. Eu sou da turma que vai erguer as paredes aqui, né? Então, cara, isso né? É Isso não tem bonito. valor, né? É. Então, isso é inspirador, na verdade, né? E a ideia é que a gente consiga transportar isso para o nosso negócio, né? Entender como o nosso negócio pode ser inspirador e angariar seguidores, né? Porque Eu trouxe uma... nas Vai dicas, lá. nas dicas que tu ia seguindo ali, uma diz o seguinte, que o propósito jamais pode ser copiado pelo teu concorrente, né? Então, assim, é É uma isso coisa aí. que pode... E aconteceu com um cliente meu que outro cliente começou a copiar as coisas, né? E aí, eu fiquei bem chateada. E aí, chamei ela assim pra mim: não te preocupa, porque ele pode oferecer isso, mas ele jamais vai ser quem a gente é. E aquilo Olha ficou aí, ó. muito claro pra mim de propósito, sabe? Tu pode dizer que tu vai vender aquilo, mas o cliente, quando está vendendo aquilo, ele vê que tu está vendendo aquilo. E quando tu não está vendendo, tu pode anunciar qualquer coisa que não vai vender aquilo. É a verdade da empresa, né? É. Eu lembrei de um caso também de uma empresa que veio conversar com a gente e eles faziam viandas, né? Refeição, assim. E, inclusive, agora eles estão numa crescente absurda, assim, porque Oportunidade. exatamente, né? Foi um momento legal para eles. E aí eu tentando encontrar ali que tipo, qual seria a essência deles pra gente fazer a identidade visual deles e tal. E aí eu perguntei, né, fazendo diversas perguntas assim aleatórias, e aí eu disse: "Como tu define o cardápio?" E aí quem cozinhava era o pai, né? O pai da família que fazia a comida, né? E aí ele disse: "Não, eu faço, oi, desculpe. Eu faço a comida, eu defino o cardápio pensando assim, o que eu vou fazer para as gurias comer?" Uhum. Cara, isso é tão simples e tão super, sabe? E eu falei, cara, é isso, não precisa, pode ir, agora eu vou criar, né? Porque As aquilo gurias, no caso, e as ali, filhas dele. as filhas dele, cara, que mais profundo que isso, né? Para uma marca, bom, eu faço a comida que tu vai comer, é a comida que eu farei para minha filha, né? Então, nossa, isso é muito profundo, né? Eu queria trazer uma provocação aqui para o empresário que já tem o seu propósito definido, serve para vocês também, de repente, e para ver se de fato esse é o propósito, tá? Então, são 3 passos. Primeiro passo, escreva o nome da empresa e o propósito do lado. Pode fazer mentalmente, né? Leia e depois substitua o nome da empresa por o nome de um concorrente. E aí pensa na frase inteira, o nome do concorrente mais o teu propósito. Se a frase fizer sentido, é hora de repensar o propósito. Uhum. E aqui entra posicionamento, né? Às vezes a gente pensa que é assim, e aqui entra a ideia que tu colocou de tipo, eu vou copiar esse aqui do McDonald's, vai ser legal. Cada empresa tem a sua verdade, né? E se tu não for sincero nela, ela vai acabar caindo, né? Vai ser uma ideia que vai se desfazer, né? Porque aí, usando ainda o exemplo do teu cliente, o outro pode dizer que faz a comida com carinho. Mas se ele botar um alimento que não é de procedência, vai chegar no cliente, ele vai ver. Se ele botar reaproveitamento, sei lá, coisas que pode fazer que, né,
não se faria para a família da gente. O cliente vai ver. Então, tu pode dizer que tu tá fazendo com amor. Se tu não tiver efetivamente fazendo com amor, vai ficar claro, né? Vai ficar evidente. E uma coisa, Tony, a gente tem muito aqui na nossa cidade, o pessoal fala que vem alguém, coloca um negócio, aquele negócio dá certo, é o Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? Cara, isso não... Creio eu que não é exclusivo só daqui, né? Porque realmente a gente tem que se inspirar e copiar aquilo que realmente dá certo, né? Mas o propósito, ele vai me diferenciar de todo o resto. Que nem a Daphne falou, deu o exemplo do cliente, né? Tu ter o propósito e viver aquele teu propósito, tu vai estar, vamos dizer assim, tranquilo quanto a concorrência está copiando, porque tu sabe exatamente aonde tu quer chegar, o caminho que tu vai trilhar. Que foi o caso que minha cliente disse, ele pode falar. Exatamente, foi esse caso. Então, a gente, tipo, quando o concorrente vem me copiar e eu me incomodar com isso, talvez eu não tenha o meu propósito bem definido, né? E é um momento para refletir isso aí, porque o propósito, ele é o diferencial do meu negócio. Então, ele não pode ser copiado, né? Ele é único, né? Ele é meu. O propósito que é o meu, exercício, né? Que o Tony propôs. Se isso fizer aí. sentido com o nome de outra empresa, então ele não é um propósito. Aí, não é um propósito. Né? Tá na hora de rever. Gente, eu queria fazer um convite para as 20 pessoas que estão com a gente aqui. Eu tenho um e-book sobre planejamento estratégico, tá? Ele traz um pouco de conceitos de planejamento estratégico e um pouco de passo a passo também para a pessoa poder desenvolver um planejamento estratégico dentro do seu negócio. Então, quem tiver interesse de receber esse e-book, faz um print da tela e marca a gente no seu stories. Vamos sorrir, que aí né? a partir da notificação... Isso aí. A partir da notificação, eu vou enviar esse material. Acho que é um conteúdo bem legal e ele trabalha bastante essa questão de entender como colocar em prática tudo isso que a gente conversou, né? Uhum. Os planos que vão levar as ações em cima desse propósito, né? Do propósito da marca, né? Então, acho bem legal. Então, quem tiver interesse em receber o e-book, faz o print, coloca no seu stories, marca a gente e eu vou enviar na sequência. Eu quero convidar também o pessoal para acessar o nosso site, flipstrategia.com.br. Lá tem bastante conteúdo que vai servir de orientação para os empresários. A gente está focado agora em criar materiais que possam conduzir o empresário que talvez esteja um pouco desnorteado, né, nesse momento, né? Sejam materiais mais reflexivos, sejam materiais mais práticos, né? E eu acho que é o momento, né, Tony? Por isso a gente botou esse canal em prática agora, que era uma coisa que eu e o César sempre queria ir, porque eu acho que esse momento esse ano é o famoso ano sabático, né? Que é o ano da forçado. Aproveitar para estudar, para se especializar e principalmente por causa disso. Por causa de pessoas como nós três que estamos dispostos a dividir o nosso conhecimento e por isso que a gente quer que o canal cresça, que as pessoas enviem, porque a intenção é puramente contribuir, que todo mundo possa melhorar junto. Então, pegar um e-book agora, pegar o e-book do Tony, nossa, eu vou estudar, eu vou aprender, maravilha, né? Uma coisa está sendo disponibilizada. Hoje eu não vou ter tempo de ler. Salva, pega, entendeu? Bota no celular que tu olha quando quiser, isso né? aí, gente, com conhecimento. Esse momento, cada um tá tentando, por exemplo, a forma que eu e a Daphne achamos de conseguir ajudar as empresas, porque nos interessa que tenhamos um ambiente macro e microeconômico fortalecido. Saudável.
E essa é a nossa maneira de alguma forma contribuir. É o que a gente pode dar, né? Que nem o exemplo lá das pessoas que se propuseram a ajudar a construir o hospital. Esse é o que a gente pode dar. A gente não pode contribuir em valores, mas a gente pode estar dividindo o nosso conhecimento aqui com os outros empresários, com quem quer ser empresário, ou daqui a pouco, às vezes, a pessoa nem é empresária, mas está absorvendo um conteúdo que pode indicar para alguém. E esse foi um momento que a gente também usou para refletir sobre os nossos negócios. A gente está constantemente refletindo, o proprietário está constantemente refletindo o negócio, até porque assim, ó, é uma balança, né? Negócio e vida pessoal, e é uma linha muito tênue, né? A gente às vezes excede numa, peca na outra, e assim vai indo, buscando um equilíbrio. Então, como a Flip vem também lá gerando conteúdo com o objetivo que a gente quer ajudar, gente. A gente quer que todo mundo saia bem dessa, a gente quer salvar o máximo de empresas possível e também inspirar as pessoas, né? E até, César, eu vou aproveitar para deixar um convite aqui. A gente toda sexta tem live. Assim como o convite que a gente fez para o Tonho foi porque eu vi o Tonho na live. E daí eu pensei, o Tonho foi meu colega de aula e tal, tem uma agência, vamos convidar ele para dividir conteúdo aqui com a gente. Se tem alguém que quer contribuir, porque, gente, isso ajuda a divulgar. O Tonho está divulgando o trabalho dele, o César o dele, porque o objetivo de todos nós é crescer e desenvolver. Se tu tem um trabalho legal, se tu tem alguma coisa para contribuir aqui com o canal, chama a gente, vamos marcar uma live, ou quiser dividir conteúdo, só disponibiliza isso que eu achei muito legal. Chama a gente e vamos disseminar aí conhecimento. Vamos compartilhar. Beleza, pessoal. Queria agradecer muito o convite de vocês. Acho a ideia e a iniciativa de vocês de criar esse perfil para levantar essas discussões, acho que sensacional. Como o César falou, agora é momento de cada um entender o que pode oferecer para as outras pessoas, né? Para que todo mundo crie uma rede aí de fortalecimento, para que a gente entenda e consiga digerir melhor toda essa crise e consiga encontrar um horizonte onde a gente vai retomar o crescimento aí e voltar a colher bons resultados, né? Com certeza. Fica o meu abraço. Vamos aproveitar a pausa obrigatória para se fortalecer, né? Isso aí. Isso. Né? Fica um abraço aí pro pessoal. A gente que agradece ter aceitado o convite, assim, de primeira. Nossa, muito legal. Obrigado por dividir o teu conhecimento com a gente. Quando quiser aparecer de novo, sei que tu tem bastante conhecimento. Até a gente pode fazer futuramente uma sobre o digital, que é a tua especialidade, né? Vamos fazer legal. Para ajudar o pessoal a turbinar. Um assunto muito pertinente para o momento, né? Então a gente pode combinar mesmo, com certeza. Inclusive, César, eu falei para o César já, que eu conversei com um digital influencer, que é uma pessoa que já está aí no mercado e que já tem bastante seguidores. E é uma pessoa que eu descobri na pandemia, por causa de uma live dessas, que uma pessoa que eu sigo fez uma live com ele e tal. E eu comecei a seguir, é muito legal. Convidei ele para fazer uma live com a gente sobre empreender através das redes sociais, né? Porque esse é o negócio dele, diferente da gente. Então, ficamos de marcar, vai ser bem legal. Então, fiquem acompanhando aí para ver as programações. Próximos capítulos. E dicas. Também, né, agradecer aí a presença da audiência. E tem vários amigos ali, a Dani ali, está presente também. Eu vi que a Tati ali, minha funcionária também, e as demais. Ali, Greta, Lipe. Família. Tem uma galera aí, Carla, Júlia. Sempre a família tem que estar junto. Fortalecer. E lembrar, né, que toda segunda-feira a gente está postando também no canal a dica da semana, né? Então, sempre na segunda dica da semana a gente procura trazer dicas práticas. E na sexta-feira, então, agora no horário das 19 horas, sempre vai ter a live aí. Quem tiver sugestões, dicas de temas, pode mandar pra gente. Pode mandar e dividir com nós aí. Beleza, gente? Certo. Tonho, muito obrigado aí. Prazer. Valeu, gente. Você, cara.
Sucesso, Tá? Um parabéns forte abraço para vocês. para esse pessoal de Arroio do Meio aí com essa iniciativa muito legal, bacana. Lindo Que bom isso, que tu lindo trouxe para a gente saber também disso aí. Essas empresas, como o Beleza. César disse, o exemplo arrasta, né? Isso aí. Exatamente. Beleza, pessoal. Forte abraço para vocês. E vou ficar acompanhando o canal aqui, como eu já estava antes. Isso aí. E ajudar a compartilhar a ideia, que é muito importante. E é isso. Até a próxima. Até a próxima, Obrigadão. Tonhão. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Tchau, galera. tchau. Até a próxima também. Fiquem ligados aí, hein?